Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, dos versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Amados e amadas de Deus, é um convite à vigilância, e é um convite à vigilância dirigido aos discípulos, dirigidos àqueles que são da família de Jesus, aqueles que são da casa de Jesus, que são os discípulos. Quem é o discípulo? A discípula somos todos nós, os batizados, aqueles e aquelas que seguimos Jesus. E Jesus nos convida a quê? Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E usa a imagem do ladrão, o ladrão que chega na hora em que menos se espera. O cristão é aquele que deve estar sempre vigilante, não deve ficar se perguntando a que hora virá o Senhor, mas que deve estar sempre vigilante, porque tem certeza de que o Senhor, um momento chegará para ele, chegará para a história. E continua o Evangelho: qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Amados e amadas de Deus, agora a imagem do empregado fiel e prudente, o empregado ao qual foi confiada a administração dos bens do seu Senhor, aquele que deve dar o alimento. E feliz daquele empregado se o Senhor, ao voltar, o encontrar agindo assim. A imagem do empregado aqui remete aos líderes da comunidade, remete a nós que temos responsabilidade diante da comunidade. O empregado que é chamado a alimentar, dar o alimento para os demais. Ele é responsável pelos outros empregados, ele é aquele que deve dar o alimento. É o líder da comunidade que é responsável por dar a palavra, por dar os sacramentos, pela evangelização, pela missão. É aquele que tem a responsabilidade, aquele que tem a responsabilidade, que deve exercer bem a sua missão, deve dar para os outros o alimento. E continua o Evangelho: mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Imagem, amados e amadas de Deus, que denota reprovação. O empregado mau que não cumpriu a sua missão, não deu o alimento na hora certa, não alimentou os demais, ao contrário, os maltratou. O Evangelho usa a imagem: começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Quer dizer que foi mau exemplo, não foi só mau exemplo, mas ainda maltratou aqueles que lhe foram confiados. Aí esse empregado, o Evangelho é duro: o Senhor o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, imagem que mostra que será reprovado, o Senhor o reprovará. Imagem que mostra perdição, quer dizer, se perderá. Amados e amadas de Deus, peçamos hoje a graça da vigilância, de sermos homens e mulheres da vigilância, e peçamos que aqueles que são responsáveis pela igreja, pelas nossas comunidades, possam verdadeiramente ser pastores zelosos, pastores vigilantes, pastores que dão o alimento na hora certa. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.